Senhoras e senhores e banca examinadora, boa tarde. Daremos início à apresentação da minha pesquisa de mestrado, com o título SARIC, uma proposta de framework para o aprimoramento da segurança em Kubernetes por meio de políticas de rede. Meu nome é Jonathan Gomes Pereira dos Santos e os meus orientadores são o Dr. Vinícius Pereira Gonçalves e Geraldo Pereira Rocha Filho. Este estudo foi realizado na Universidade de Brasília, na Faculdade de Tecnologia do Departamento de Engenharia Elétrica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. E hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês os resultados desta pesquisa. Agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, minha mãe e aos meus familiares, representado pelo meu tio, minha esposa amada. Agradeço aos meus orientadores, o Dr. Vinícius Pereira Gonçalves e Geraldo Pereira Rocha Filho, pela oportunidade dada e por acreditar na proposta do estudo apresentado e pelos ensinamentos passados nesses últimos anos. Estendo os agradecimentos a todos que de uma forma ou de outra me ajudaram a trilhar essa jornada acadêmica e profissional. Não irei estender meus agradecimentos, pois ficarei abalado sentimentalmente e pode afetar a apresentação. Tenha certeza que cada pessoa que contribuiu significativamente para o meu crescimento humano e pessoal. Quero destacar todas essas pessoas que foram muito especial na minha trajetória acadêmica e profissional. Aqui representando quem tem o nome é minha mãe, aqui ao lado direito, e meu tio Luiz. Aqui é minha adorada e amada esposa, Márcia da Silva, e meus orientadores, Vinícius e o Dr. Geraldo. E aqui, além disso, estendo meus agradecimentos à equipe de gestão da direção da Faculdade de Medicina, principalmente o Dr. Gustavo Romero, por sempre estar me incentivando os feedbacks construtivos e tudo mais. Além disso, estendo meus agradecimentos ao Dr. Rivaldo Sampaio pela carta de recomendação e todos os feedbacks e todas as oportunidades que me foram oferecidas, e agradeço no mais a todos aqui apresentados nessas imagens aqui. A agenda desta apresentação é composta por 11 slides contendo o conteúdo principal desse estudo. Os slides de 8 até o 11 serão os slides que irão ter mais detalhamento, serão os slides que vão ter mais detalhes. A introdução aqui do contexto do tema. Com a computação em nuvem e a virtualização se tornando fundamentais nas infraestruturas modernas de TI, a orquestração de containers surgiu como uma estratégia-chave para gerenciar, escalar e implementar aplicações de forma eficientes em ambientes distribuídos. A pandemia da Covid-19 acelerou essa tendência, com um aumento exponencial na demanda por serviços em nuvem. Empresas provedoras desses serviços responderam isso expandindo rapidamente suas ofertas, muitas vezes recorrendo à contratação de profissionais menos experientes. Essa expansão rápida trouxe desafios significativos. Desenvolvedores novatos, na busca por otimizar suas entregas, frequentemente adotam abordagens rápidas, mas menos seguras, para colocar suas aplicações em funcionamento. Esta prática tem se mostrado um dos principais fatores de vulnerabilidades no meio industrial e acadêmico. A relevância desse estudo reside na urgente necessidade de mecanismos que minimizem essas vulnerabilidades. Um exemplo marcante é o relatório da SNCC sobre imagens de containers hospedados no Docker Hub, que revelou a presença de scripts maliciosos nas imagens. Esse cenário sublinha a importância de desenvolver soluções robustas para garantir a segurança em ambientes de orquestração como Kubernetes, especialmente em um contexto onde a segurança pode ser comprometida pela inexperiência ou pela pressão para acelerar o desenvolvimento. Em seguida aqui eu apresento meus objetivos da pesquisa, que é realizar uma revisão aprofundada da literatura, projetar e implementar o framework SARIC, realizar experimentos e estudo de caso, analisar e discutir os resultados obtidos e propor recomendações e diretrizes para a implementação bem-sucedida de políticas de segurança em ambientes Kubernetes. Aqui, descrição do problema. A descrição do problema surge da necessidade
da necessidade de resolver problemas relacionados à infraestrutura do Kubernetes. Em outras palavras, nessa ilustração aqui é apresentado um problema-chave dentro dos sistemas de orquestração Kubernetes, que é o seguinte: políticas de rede não são ativadas automaticamente dentro desse serviço. E a comunicação, o tráfego que é feito nesse ambiente é totalmente aberto, totalmente liberado, não tem nenhum tipo de segurança envolvida dentro disso. Acontece que isso ocasiona problemas na área da segurança. Por exemplo, pode haver mecanismos aqui, scripts maliciosos dentro dessas imagens, desses pods aqui dentro do sistema Kubernetes, que podem afetar negativamente a oferta desse serviço dentro dessas provedoras de serviços. E aí isso é um problema gritante aqui, e é um problema que tanto a indústria como a academia estão em busca de soluções para que possa ser mitigada essas questões. A minha proposta, então, como resolver esse problema? É aplicando políticas de rede dentro dessa arquitetura para minimizar ataques de mineração de criptomoedas, de negação de serviço, de escalonamento de privilégios, enfim, são essas as minhas considerações. Este trabalho foca na seguinte questão: como podemos garantir a segurança em ambientes Kubernetes de uma maneira eficaz? Buscamos entender como o framework SARIC pode ser desenvolvido e utilizado para automatizar a criação de políticas de rede, melhorando assim a segurança de Kubernetes. Os objetivos específicos são: como o framework SARIC pode ser desenvolvido e utilizado para automatizar a criação de políticas de rede em um cluster Kubernetes, aprimorando a segurança nesses ambientes dinâmicos. De que maneira a inserção dinâmica de regras de bloqueio pelo SARIC na interface de saída com portas e protocolos previamente mapeados pode prevenir ataques dentro do pod e para fora do nó do cluster, contribuindo para um ambiente mais seguro. A revisão da literatura. A fundamentação teórica dessa apresentação seria muito longa e extensiva. Diante disso, foi selecionado 2 conteúdos que são, ao meu ver, a espinha dorsal do trabalho, que são o plugin CNI, que é uma interface de rede dos containers, e o kubeproxy. O CNI nada mais é do que uma ferramenta que vai gerar que vai prover endereçamentos IPs para os pods dentro do cluster, e através disso todo o tráfego vai passar por ele. O kubeproxy, por um outro lado, ele é o cerne, ele é o coração do sistema Kubernetes. Através dele, ele aplica vários serviços de proxy, serviço de firewall, serviço de roteamento, serviço de alta disponibilidade, serviços de balanceamento de carga, enfim, ele é um recurso extremamente importante para o contexto do trabalho. E para dizer a verdade, é por conta desse camarada aqui que quase eu larguei eu ia desistir aqui do mestrado por conta desse camarada, porque esse plugin aqui, ele tem uma limitação que ele não, por padrão, ele não reconhece as políticas de rede ou regras de IP tables dentro do cluster. Por padrão, ele foi desenvolvido para não aceitar. Para contornar a situação, nós alteramos o plugin padrão do Kubernetes, que é CNI, pelo Calico ou Cilium. Nesse caso desse estudo, nós escolhemos o Calico. A fim de contextualizar e fundamentar nossa abordagem, foi conduzido um mapeamento sistemático abrangendo o período de 2018 até 2023, para identificar trabalhos relevantes. Na revisão da literatura, foram selecionados trabalhos que possuem uma conexão direta com o tema da pesquisa. O primeiro trabalho a ser destacado apresenta o token,
que é um framework projetado para gerar regras de iptables em containers Docker. Este estudo é particularmente relevante, pois identifica um gap na pesquisa que serve como base justificativa para o desenvolvimento do SARIC. Além disso, destaca-se na literatura trabalhos focados em sistemas de detecção de intrusão, especialmente na camada intermediária do Kubernetes. É importante mencionar que o trabalho de Kulatunga, o autor aqui Kulatunga de 2021, resultou em uma tese, enquanto o estudo de Rocha originou-se uma dissertação. Especificamente é importante dizer que o Sávio Rocha, ele foi aqui estudante aqui do programa e ele conseguiu concluir aqui as etapas aqui do projeto e fazer as publicações e apresentar a sua proposta do seu sistema, do seu IDS. Os últimos trabalhos analisados na revisão estão diretamente associados ao estudo proposto. Nestes estudos, os autores propõem mecanismos e frameworks para a geração de políticas de rede em ambiente de orquestração de container. Por exemplo, esse Lee et al. Ele criou o Integrity e o Lee et al. Criou o Kunerva. No meu ponto de vista, o Kunerva é o trabalho aqui atual que é melhor do que a minha proposta, simplesmente por conta que ele consegue criar ele consegue criar políticas de rede na interface de entrada. Em contrapartida, o meu só consegue fazer isso de forma manual. Além disso, outras características que são diferentes do meu é que o meu framework ele é um framework sem dependência, ele é desenvolvido em Shell Script, como nós vamos entender daqui a pouquinho. Além disso, eu posso estender essas características aqui dizendo que o framework ele é um framework modularizado. Significa dizer que aqui eu poderia ter criado mais uma coluna, mas eu não sentia necessidade para tal. Mas fica a minha observação a respeito dessa etapa. E o que diferencia o SARIC dos demais frameworks analisados? É sua independência de outras ferramentas e sua arquitetura modular. Essas características singulares do SARIC permitem uma aplicação mais flexível e adaptável em diversos cenários, reforçando sua relevância e inovação no campo da segurança em Kubernetes. A metodologia aqui. A metodologia adotada para este estudo foi uma combinação de abordagens. Abordagem experimental, quantitativa e qualitativa. Essa escolha se alinha à necessidade de modular um cenário experimental robusto, dividido em experimentação em dois grupos distintos. Dividindo a experimentação em dois grupos distintos. Para a coleta de dados, selecionamos variáveis específicas, foi conduzido a análise estatística descritiva para algumas variáveis e análise qualitativa para outras. Este método misto permite uma compreensão mais profunda e abrangente dos dados coletados. A pesquisa foi estruturada em 9 etapas, 1, 2 até a 9, e 9 etapas metodológicas distintas, cujos detalhes são ilustrados aqui. Essa estrutura foi cuidadosamente projetada para garantir uma abordagem sistemática e completa do estudo. O framework SARIC é assim classificado devido à sua arquitetura modular e extensibilidade. Ele oferece um conjunto integrado de ferramentas e módulos que trabalham em conjunto para automatizar e gerenciar políticas de rede. A natureza modular do SARIC permite a adição de novas funcionalidades como módulos independentes, adaptando-se a diferentes requisitos e cenários de uso. Para a coleta de dados, utilizamos scripts em Shell programados para criar um loop interativo através de todos os pods do cluster Kubernetes. Esses scripts executavam comandos específicos para simular comportamentos indevidos. Durante essas simulações, coletamos variáveis relacionadas aos tempos de execução, permitindo a análise detalhada do desempenho e eficácia do SARIC em situação de uso real. O que é o SARIC? O SARIC é o acrônimo para Segurança Automática de iptables no Kubernetes. É um framework projetado especificamente para reforçar a segurança em ambientes Kubernetes.
Sua principal funcionalidade é a implementação automática de políticas de rede na interface de saída, criadas para proteger eficientemente contra uma série de vulnerabilidades críticas. Essas incluem, mas não se limitam a ataques de negação de serviço, mineração ilícita de criptomoedas, exploração de falhas no cluster e escalonamento de privilégios indevidos. O SARIC se destaca por sua capacidade de mitigar proativamente essas ameaças, aprimorando significativamente a segurança do cluster Kubernetes. Hoje nós iremos explorar em detalhes o funcionamento do SARIC e discutiremos os benefícios tangíveis que ele oferece, tanto do ponto de vista técnico quanto operacional. Essa apresentação destacará como o SARIC é uma ferramenta essencial no arsenal de qualquer administrador de sistema que busque proteger ambientes Kubernetes contra a crescente gama de ameaças cibernéticas. Então, essa ilustração aqui representa o SARIC dividido em 10 módulos, sendo que o nono módulo aqui é o módulo de ajuda, o módulo principal aqui é o 10, através desse módulo que o script, que o SARIC automatiza automaticamente as regras, as políticas de rede dentro do Kubernetes. Na interface de saída. Aqui no módulo 1 nós conseguimos fazer essas regras de saída de forma manual. No módulo 2 nós fazemos a exclusão de todos os módulos pertencentes dentro desse framework. No módulo 3 nós conseguimos visualizar a visualização das regras que estão presentes dentro do Kubernetes. No módulo 4 nós fazemos a exclusão dessas regras de forma única, escolhendo uma a uma. No módulo 6 aqui nós fazemos as regras de ingresses, né, que é as regras de entrada. No módulo 6 a gente faz o monitoramento do cluster. No módulo 7 a gente faz o backup dessas políticas. E no módulo 8, nós fazemos a validação dessas políticas. Nesse módulo aqui, especificamente, ele ainda não está 100%. Ele está tendo uns probleminhas, mas ainda ele está em processo de desenvolvimento. Bom, experimentos e análise estatística. A descrição do experimento. O experimento foi feito em um cluster Minikube. Esse cluster Minikube foi desenvolvido uma aplicação de votação. Essa aplicação ela foi escolhida em 2 sistemas operacionais distintos, um Debian e um Alpine. Em cada uma dessas distribuições foi dividido para o Debian, foi desenvolvido as aplicações de banco de dados, nesse caso o Postgre e o Redis. E no Alpine, na distribuição Linux Alpine, foi desenvolvido o front-end e o back-end dessa aplicação. As métricas analisadas, as ferramentas e softwares utilizados foram, não só esses, né, foram o Docker, o Kubernetes, a linguagem Python, Shell Script, o software de monitoramento e coleta de dados Prometheus e Grafana, os bancos de dados aqui Postgre e Redis e o software de estatística Jamov. As métricas analisadas foram... Passou. As métricas analisadas aqui foram as métricas quantitativas e qualitativas. Para as métricas quantitativas foram escolhidas a latência, a taxa de resposta e a taxa de transmissão. Em contrapartida, as métricas qualitativas foram o uso de CPU, memória e rede. Essas foram observacionais através do Prometheus e o Grafana. Além disso, nós fizemos uma análise estatística descritiva, que é demonstrado aqui nessas 2 tabelas aqui a seguir. Para não ficar muito repetitivas as análises, para quem está fazendo a análise estatística descritiva, o que nos importa é o valor de P. E para todas a análise que foi feita pelo valor P, esse valor foi um valor abaixo de 0,05. Isso significa que o teste demonstra